O Xandão, o Barroso, o Flávio Dino, o Globo e os petistas estão se rasgando inteiros de raiva. Eu falo isso porque mais uma narrativa contra o presidente Jair Bolsonaro acaba de ser completamente enterrada neste dia 8 de outubro de 2025, exatamente 17 horas desta quarta-feira. O Congresso Nacional derrubou uma ação do Partido dos Trabalhadores que exigia a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro e, consequentemente, buscava responsabilizar Jair Bolsonaro pela acusação de interferência na soberania do Brasil, como, por exemplo, intermediação do tarifaço ao nosso país, inclusive a aplicação das sanções da Lei Magnish a ministros do Supremo, autoridades brasileiras. Pois é, o Congresso determinou quase que por votação unânime a derrubada desta acusação, que acaba de ir diretamente para a lata do lixo, foi devidamente arquivada. Não se falava de outra coisa. Eduardo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro estariam articulando diretamente dos Estados Unidos, em conjunto com o jornalista Paulo Figueiredo, ações para sancionar ministros do Supremo, colocando tarifaço no nosso país, afetando a economia, inclusive dizendo que era uma traição à pátria e que Eduardo Bolsonaro deveria pagar severamente por isso, incluindo a cassação do seu mandato. E aí o PT, obviamente, né, como puxadinho ali do Supremo, fez uma ação, mandou pro Congresso e mandou lá no Conselho de Ética. O resultado é com vocês. Deve ser interpretada de modo a preservar a autonomia política e a liberdade de expressão dos representantes eleitos, vedando qualquer punição por atos que se enquadrem no âmbito da atividade política legítima. Da mesma forma, o Parlamento Europeu, em diversas manifestações de sua Comissão de Assuntos Jurídicos, tem reiterado que manifestações políticas parlamentares, mesmo quando proferidas fora de seu país de origem, estão protegidas pela liberdade de expressão e não podem ensejar sanções disciplinares, salvo se configurarem incitação direta à violência ou ofensa pessoal grave. Assim, o que se observa, tanto na doutrina quanto na prática internacional, é a clara distinção entre crítica política e ato de hostilidade institucional. Em democracias consolidadas, parlamentares de oposição frequentemente recorrem a organismos internacionais para expor visões críticas sobre políticas internas, sem que isso seja interpretado como ato de traição ou quebra de decoro. Exigir alinhamento ideológico com o governo de turno, sob pena de cassação, seria próprio de regimes autoritários, não de estados democráticos. Dessa forma, não se pode reconhecer a nosso sentir, nem em tese, a configuração de quebra de decoro em condutas que se limitam ao exercício da liberdade de expressão e à manifestação de opinião política no contexto de debates internacionais. O ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em for estrangeiro, não constitui infração ética, mas exercício legítimo do mandato representativo, conforme reconhecem as democracias mais estáveis e mais maduras do mundo. Em vista desses argumentos, respeitando opiniões em contrários, há que se reconhecer, nos termos apresentados pela Defensoria Pública da União, a inépcia formal da peça inaugural. Em conclusão, ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pelo arquivamento da representação proposta pelo Partido dos Trabalhadores em face do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas é claro que a Globo não gostou nadinha. Fala aí, família, vocês estão assistindo os detalhes desse vídeo que o Brasil está virando praticamente uma Venezuela e estamos vivendo em momentos sombrios com esse desgoverno, que são escândalos atrás de escândalos. E o STF que vem rasgando a Constituição. Mas continue nesse vídeo, deixe o seu comentário, siga o canal e aperte o sininho. Ficou completamente revoltada e chocada com o resultado.
A militância nem consegue mais disfarçar pra que lado está torcendo. Mas que tá delicioso ver um choro de tristeza. Ah, isso tá. Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Sem comentários, agora com comentários. Assim, Um segundo de silêncio, né? Com perplexidade. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui na opinião, né? O fato é isso aqui que a gente mostrou para vocês. O que ele apresentou ali na argumentação como relator. Quando ele foi escolhido, cartas marcadas, né, Valdo? A gente até falou isso aqui, porque eu vi o Hugo Mota falando, eu vi a turma da Câmara falando, não, nós vamos ali, presidente do Conselho de Ética, a gente vai dar sequência, vamos aqui discutir e tal. Ué, mas falta combinar, tem que bater o vídeo com o som, não tá batendo, porque vocês escolheram um relator que eles sabiam que ele ia fazer isso. Então é só para dar uma satisfação, dizer a gente não deixou parado, ou era para de fato resolver? Tá difícil, né, Valdo? Olha, Andréia, é um absurdo, né? Porque... Absurdo. A militante de esquerda travestida de jornalista Andréia Sadi espumando de raiva pela boca. Não, porque é um absurdo. Como assim? Eduardo Bolsonaro atentou contra a soberania e a democracia do nosso país? Como que passa um pano pra isso? Isso é inadmissível. Ô, minha filha, baixa a bola, engole o choro, faz a letrinha do amor, que dói menos. Eu entendo toda esta raiva da militante da Globo, até porque no mesmo dia, só que hoje pela manhã, ou seja, um pouquinho mais cedo, uma jornalista da emissora resolveu abrir a boca, rompeu o silêncio e defendeu Marco Rubio como secretário de Estado norte-americano no seu papel de impor sanções ao Brasil, de defender a soberania dos Estados Unidos e de colocar o Lula no devido lugar nestas negociações. E aí sabe qual que foi a reação imediata da emissora, da Globo? De alegar um erro técnico, cancelaram a entrevista com a jornalista convidada e foram para os reclames do Plim Plim. Agora, eu acho que a gente não deve se iludir, assim como o próprio presidente Lula não se iludiu. Ontem, na entrevista dele, que ele deu lá no Maranhão, ele disse que pediu para o Trump que o interlocutor nas negociações não tivesse preconceito contra o Brasil. Imagino que quando ele ouviu falar que seria o Trump, o Rubio, o interlocutor escolhido, ele já deve ter jogado a sua vacina, né? Olha aí, ó, por favor, peça para ele não ter preconceito contra o Brasil. Isso é inútil. O Rubio é bem firme contra o Brasil, contra a Venezuela, ele tem uma posição bastante firme em relação a isso e vai, com certeza, tentar interferir nisso nos bastidores. Agora, é o que a gente está falando aqui, tem um chefe, né? O governo americano tem um chefe. E se o Trump tomou essa decisão, depois de tudo que ele fez, é porque ele percebeu que ele precisa, não é porque ele mudou de ideia em relação ao Brasil. A gente também não deve ter ilusão em relação a isso. Tudo é cálculo, tudo é estratégia. Então, nesse caso, se existe uma estratégia para o governo, o mais natural é que o Rubio se filie a ela de alguma forma. Mesmo tentando brigar ali internamente, eu acredito que ele vai fazer o que ele for designado para fazer. Werner. Malu, a gente teve um probleminha técnico, vamos chamar o intervalo, a gente já volta, não sai daí. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!